Olá, boa noite, pessoal dos segundo anos, vespertinos. Pessoal, vamos aqui trabalhar mais uma unidade de concentração. Essa unidade de concentração é muito conhecida, muito utilizada para concentrações muito pequenas. É a chamada parte por milhão, certo? Tem outras ainda, menores ainda, que são parte por bilhão e parte por trilhão, certo? Mas a mais utilizada dessas três é a parte por milhão, ela é a maior. Parte por trilhão e parte por bilhão são concentrações de solutos muito baixas em uma determinada solução. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente entender melhor. Então tá aqui, ó. Vamos estudar parte por milhão, conhecida também como ppb, parte por bilhão, conhecida como ppb. Aliás, eu falei ppb aqui é ppm, e parte por trilhão, que é o ppt, certo? Como assim? O que isso significa? Vamos ver cada uma delas separadamente. Mas o raciocínio de uma será muito parecido com o da outra, análogo. Então, não vai precisar muitos esforços mentais para entender parte por bilhão e parte por trilhão, desde que você entenda bem parte por milhão. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então nós temos aqui uma forma para determinar a concentração em parte por milhão. Uma das fórmulas é colocar x, onde x representa o soluto, nesse caso aqui. Geralmente a gente não utiliza muito a letra x, mas aqui vamos utilizar o x em química. X ppm. X vai ser um número. 2, 3, 4, 3, 4, 5 ppm. Como é que ele é determinado? É o número, esse número, em 1 milhão. Bom, se aqui eu tenho gramas, então seria, por exemplo, 8 gramas em 1 milhão de gramas. 1 milhão tem 1 milhão. 10 a sexta. 10 a sexta significa 1 milhão. Certo? 10 elevado à sexta potência. De soluto, por exemplo, 8 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Ou seja, em uma tonelada, já que 1 milhão de gramas corresponde a uma tonelada. Então, a unidade que está em cima geralmente é a unidade que vem embaixo. Mas podemos fazer algumas certas mudanças nas unidades de baixo, certo? Mas o primeiro raciocínio é esse. Vamos imaginar o seguinte, para você entender melhor. Que você tenha uma tonelada de terra, e nessa tonelada de terra, uma tonelada de terra vai corresponder a 1 milhão de gramas, já que uma tonelada tem 1000 gramas, e 1000 gramas tem, e 1 quilograma, uma tonelada tem 1000 quilogramas, e 1 quilograma tem 1000 gramas, então vai dar 1 milhão de gramas em uma tonelada. Se uma tonelada de terra tiver, por exemplo, 5 gramas de ouro, seria então aí 5 ppm, 5 partes por milhão, certo? Então, poderia ser dado de outra forma? Sim, vamos ver aqui agora. Poderia ser dado como o seguinte: miligrama de soluto por quilograma de solução. E vale como essa? Vale sim. Por que vale? Porque cada quilograma corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, vamos supor que você tenha 1 quilograma de água e 1 quilograma de uma solução. Quase totalmente água, mas que tem pequenas impurezas. Tenha, por exemplo, 2 miligramas naquele 1 milhão de gramas de mercúrio. Então é 2 ppm, certo? Porque em 1 milhão de miligramas de solução, você tem ali, sendo que a maior parte é água, basicamente é água, 2 miligramas daquele 1 milhão não é água. 2 miligramas é mercúrio misturado com água. E ainda poderia ser dado da seguinte maneira: grama de soluto dividido por grama de solução, vezes, ou pontinho de vezes quanto? 10 a menos 6. Mas não era 10 a sexta? Sim, era 10 a sexta nessa daqui. Mas não dá no mesmo. Por que mudou? Porque é o seguinte: quando uma base está no denominador que ela sobe, o seu expoente, se ela sobe, é multiplicando. Então ela passou multiplicando. O expoente dela muda de sinal, passa a ser um sinal negativo, certo? Bom, continuando.
O mesmo vai valer quando formos trabalhar com parte por bilhão. O raciocínio é bem parecido. Agora, só que parte por bilhão, ppb, será x gramas de soluto, por exemplo, em 1 bilhão, 10 a 9, 1 bilhão de gramas de solução. Então, a quantidade é muito pequena de soluto. Ou ainda também, x miligramas de soluto em 1 tonelada de solução. Vamos imaginar novamente aqui, você tem 1 tonelada de areia. 1 tonelada de areia vai dar 1 bilhão de miligramas, dá 1 milhão de gramas, mais de miligramas é 1 bilhão de miligramas. Naquela tonelada de areia você tenha, vamos supor, 10 miligramas de enxofre. Então isso é 10 ppb, 10 partes por milhão. Ou ainda poderia ser grama de soluto dividido por grama de solução, x grama de soluto dividido pela total, que é a medida da solução, vezes 10 a menos 9, como explicado anteriormente. 10 a menos 9 é o mesmo que está dividindo por 10. Quando a base aqui, que estava 10 a 9, subiu, o que aconteceu com o expoente? O sinal dele ficou negativo. Raciocínio análogo para a parte por trilhão. Parte por trilhão, né? PPT, abreviadamente, x gramas de soluto em 1 trilhão de gramas de solução. Isso aqui é uma solução bem diluída mesmo. Observe o seguinte, 10 a 12 significa 1 trilhão. Viu? Então, ou poderia ser também, ou aqui eu esqueci de mudar esse B, seria um T aqui. Desculpe aí, mas vocês mudem aí quando estiver tomando as notações. Não é parte por bilhão aqui. Aqui é parte por trilhão, é um T aqui. X microgramas de soluto por 1 tonelada de solução. Esse Mi aqui é micrograma. Um micrograma é uma unidade muito pequena de massa. Por exemplo, vamos ter em 1 grama, em 1 miligrama, na verdade, nós temos 1000 microgramas. 1 miligrama é muito pequeno. Agora, pega 1 miligrama e dividir em 1000, aí você tem 1 micrograma. Então, ter microgramas de uma coisa em 1 tonelada de solução é algo infinitamente pequeno. Ou ainda, novamente aqui, ó, continuou só em cima que apareceu o T. Embaixo está com B, mas mudem aí para T, que é parte por trilhão. X gramas de soluto dividido por grama de solução vezes 10 a menos 12 corresponde a 1 trilhão, certo? Ou melhor dizendo, o inverso de 1 trilhão, porque está 10 a menos 12. Vamos ver um efeito aqui, um exemplo que fica mais claro para vocês. Vamos lá, então, observe aqui, exemplo de concentração em parte por milhão. Aqui eu tenho um beck, por milhão, um Erlenmeyer, e esse Erlenmeyer está vazio. Vamos colocar aqui uma determinada quantidade de água, que é o solvente. Pronto, coloquei água aqui. Vamos supor que eu coloquei aqui 999.995 miligramas de água. Menos de 1 milhão de miligramas de água. Aqui está. Observe que não é 1 milhão de miligramas. Mas, para 1 milhão de miligramas aqui, está faltando apenas 5 miligramas. E eu vou colocar 5 miligramas aqui. De quê? De mercúrio, que é uma substância muito tóxica. Então, vamos lá. Caiu o mercúrio, pronto. Mudou de cor aqui. E agora, caiu 5 miligramas de mercúrio. Completou o que estava faltando. Agora eu tenho 1 milhão de miligramas de mercúrio, não. 1 milhão de miligramas de água, também não. Eu tenho 1 milhão dos dois, sendo que é 1.995 miligramas de água e apenas 5 miligramas de mercúrio. Bom, qual é a concentração em ppm aqui? É 5 partes para cada milhão disso aqui que eu tiver, 5 miligramas é de mercúrio. Então, o mercúrio está numa concentração de 5 partes por milhão, ou 5 ppm. Bom, utilizando aquele mesmo raciocínio nosso, observe o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, X é 5 miligramas de mercúrio, que é o nosso soluto agora, em 1 milhão de solução, em 1 milhão de miligramas de solução. A solução é a mistura tanto do mercúrio quanto da água, soluto e solvente. Bom, então,
isso é 5 ppm, porque está 5 partes por milhão. Cada milhão de miligrama de solução, 5 delas corresponde a mercúrio. Então, a concentração é 5 ppm, a concentração em parte por milhão. Poderíamos ter colocado o seguinte, ter colocado miligramas por quilograma, mas como? Eu teria que transformar esses miligramas aqui em quilogramas, que no caso aqui está fácil. 1 milhão de miligramas corresponde a 1 quilograma. Então, eu tenho 5 miligramas de mercúrio para cada quilograma de solução. Então, miligramas por quilograma também é ppm, parte por milhão. Então, se eu tenho 5 miligramas por quilograma, é o mesmo que ter 5 ppm, ou 5 partes por milhão. Bom, pessoal, só era isso. Um exemplo básico para vocês. Até as próximas aulas e as atividades que passarei terça-feira para vocês. Até mais. Até mais. Até a próxima aula.